Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 27 de fevereiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande discussão que tem hoje é sobre o suposto plano de cessar-fogo que o Biden falou que seria assinado até segunda-feira. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem e eu falei, achei estranho isso, porque o pessoal tem comentado muito pouco sobre isso daí. Aparentemente o que aconteceu é uma barrigada do Biden, mas eu vou chegar lá, eu vou explicar para vocês, né? Bom, continuam os ataques israelenses aqui na faixa de Gaza, ataques a posições do Hamas, e também muita coisa acontecendo aqui no sul do Líbano, o norte de Israel, inclusive muita gente criticando já uma possível invasão de Israel do Líbano, está cada vez mais óbvio que isso vai acontecer. Os Houthis no Iêmen, a gente tem a informação de que eles começaram agora a cortar cabos de internet que passam aqui pelo Mar Vermelho aqui na região. Então, mais uma atividade puramente predatória, porque isso não ajuda ninguém, só prejudica todo mundo, né? O que ele ganha cortando cabos de internet submarinos? Nada, né? Enfim, continua essa situação aqui. E também a gente teve um caso particularmente sério de ataque na Síria, ali na região de Deir ez-Zor, um grande incêndio na região ali. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Heitor, Compro Galinha Caipira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui em Israel, na faixa de Gaza, não teve nenhuma grande mudança aqui. O controle israelense na faixa de Gaza continua basicamente o mesmo. O Emanuel Fabian aqui está falando que o exército israelense atingiu um centro de comando do Hamas usando um foguete, é um apartamento, né? Um apartamento onde funcionava um centro de controle do Hamas, ali na faixa de Gaza. Isso foi feito pela Força Aérea Israelense depois de um ataque de foguetes contra as cidades de Kisufim e Reim, e aí atingiram esse centro de comando do Hamas ali, né? Os sites incluíam um apartamento que era usado como centro de controle para fazer esse ataque de foguetes e outro apartamento de onde os terroristas abriam fogo contra tropas israelenses, né? Enquanto isso, também o exército continuou sua operação de larga escala na faixa de Gaza, particularmente na cidade de Zeiton. Zeiton é aqui nessa região, foi onde foi encontrado aquele túnel grande ontem, lembra que a gente mostrou um túnel de 10 quilômetros aqui, ó. Zeiton é o sul da cidade de Gaza, é o sul do norte de Gaza, né? Engenheiros de combate operando junto com outras tropas destruíram dezenas de túneis e complexos militares lá do Hamas, né? E também no sul da faixa de Gaza, em Khan Yunis, exércitos israelenses da Brigada Paraquedista capturaram vários operativos do Hamas, vários terroristas do Hamas, que tentavam fugir da área com os civis que estavam sendo evacuados, né? Isso aqui ele provavelmente está se referindo ao Hospital Al-Nasser, né? A gente já falou, esse hospital é um hospital enorme, que era a base do Hamas. Os israelenses estão evacuando todo o hospital e acabaram prendendo os terroristas ali, né? E aqui tem as imagens desses ataques lá em Khan Yunis, justamente continuando o processo ali na região, né? Bom, além disso, o exército israelense mostrou aqui imagens de uma câmera de um atirador do Hamas. Então isso daqui é um atirador do Hamas que está filmando, tá? Esse operador depois foi morto durante um ataque israelense e pegaram a câmera deles, pegaram a imagem, né? E aí mostra ele aqui tentando arrumar um buraco para tentar atingir carros e escavadeiras, aqui a escavadeira aqui do Hamas aqui na região. E isso mostra, além de ter mostrado várias pessoas que estavam operando junto com o Hamas ali, também mostrou como é que eles fazem o processo de atirar mísseis antitanques e a natureza das atividades do inimigo naquela região, né? Ou seja, acabou que essa câmera que estava gravando tudo ali do soldado ajudou bastante, a câmera dos terroristas, né, do Hamas, acabou ajudando bastante os soldados israelenses, né? Dá para ver que o terrorista buscando os tanques israelenses ali na região, que estavam escondidos, mas acabou que ele se deu mal nessa história, né? Bom, aqui está um exemplo do problema que você tem na faixa de Gaza com ajuda humanitária, né? O Hamas rouba a maior parte da ajuda humanitária para eles próprios,
a ideia deles é que não, que nós estamos lutando contra Israel, então precisamos da maior parte dos suprimentos e coisa e tal, e o povo em si da faixa de Gaza acaba tendo que se rebelar, que bater e coisa e tal, para conseguir alguma coisa, né? Cada vez mais triste essa situação ali, né? Mas não por culpa de Israel, por culpa do próprio Hamas que faz esse tipo de coisa. Bom, no sul do Líbano e norte de Israel, houve vários foguetes lançados pelo Hezbollah contra locais aqui israelenses, aqui no norte de Israel. Então, um monte de foguetes lançados aqui, e Israel respondeu com o Iron Dome, né? O Iron Dome derruba a maior parte dos foguetes sem causar grandes problemas. Então tá aqui os foguetes lançados e sendo destruídos, interceptados pelo Iron Dome, né? Mas os israelenses também fizeram alguns ataques lá no sul do Líbano. Aqui mostra um caso de um caminhão, de um carro, né? Isso daqui que é atingido por um míssil dos israelenses que acabou matando o Hassan Sulem Sulamé. A gente já falou sobre essa morte alguns dias atrás, mas aqui surgiu a imagem do ataque contra ele, né? Ou seja, tá andando o carro aqui, pum, atingiu e o cara já era, né? Além disso, teve um outro ataque contra uma base israelense no sul do Líbano, desculpa, noroeste do Líbano. Foi aqueles ataques que aconteceram ontem aqui, ó, nessa região aqui noroeste do Líbano. A gente mostrou ontem esses ataques e parece que foi destruída várias bases do Hezbollah por lá e também alguns caminhões com munição. Muita coisa acabou destruída aqui. Foram esses ataques que a gente mostrou ontem, no vídeo de ontem, né? Ali na região leste do Líbano. E, bom, por meses já, os fãs do terrorismo no mundo todo estão comemorando o fato de que o Hezbollah continua atirando contra Israel. Se Israel entrar em guerra para acabar com o Hezbollah, vão agir como se Israel fosse o agressor e o opressor nesse caso, né? E ele tem razão nesse ponto, ou seja, quem está atacando Israel nesse momento é o Hezbollah, são esses guerrilheiros do sul do Líbano. Então Israel tem todo o direito de atacar o sul do Líbano para acabar com essa agressão injusta que vem de lá, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre algumas mudanças em posições, mas nada significativo. Agora, um ponto que chamou a atenção de ontem para hoje foi que os Houthis começaram a cortar cabos de internet submarina, né? Vocês sabem, aqui no Mar Vermelho passam muitos cabos de internet, inclusive ligando aqui Djibouti, o Egito e coisa e tal. E o mais curioso dessa história é que isso daqui acaba afetando muito mais o Egito, a Arábia Saudita e outros países ali da região, muito mais do que Israel, uma vez que a maior parte dos cabos que liga Israel a outros países vai pelo Mediterrâneo. Então não passam nessa região aqui, né? Então, assim, os Houthis estão fazendo uma atividade puramente destrutiva, né? Os Houthis aqui no Iêmen, vocês sabem, o Iêmen está numa guerra civil, tem várias facções disputando aqui. Os Houthis controlam essa área vermelha, são apoiados pelo Irã e são contra Israel. Então tem feito esse ataque contra... Aqui, ó, eles falam aqui justamente que as métricas mostram uma disrupção na conectividade em Djibouti, aqui na África. Ou seja, esses ataques dos Houthis não estão prejudicando Israel, não estão prejudicando os Estados Unidos, não estão prejudicando a maior parte do mundo, porque no final das contas a ideia da internet é justamente você ter múltiplas conexões para evitar depender de uma coisa só, mas estão prejudicando o Djibouti, justamente porque são os cabos que ligam esse país ao resto da internet, né? Uma maldade dos israelenses. Está aqui a mesma informação pelo Sal Mercogliano, que trabalha com o negócio de embarcações, né? E estão dizendo aqui que a imprensa israelense falou que houve pelo menos um cabo danificado, né? E no caso seria justamente os rebeldes dos Houthis fazendo isso daí, né? Bom, ali na cidade de Al-Jurzi, a leste de Deir ez-Zor, então a gente está falando aqui agora da Síria. A Síria está um pouco mais sossegada, não tem feito mais tantos ataques aqui, os grupos terroristas aqui estão mais sossegados, mas de vez em quando ainda tem alguma coisa, né? E aqui foi o que aconteceu nesse caso. Aqui parece que foram células afiliadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que atingiram essa cidade Al-Jurzi, justamente tentando pressionar essa região aqui, ó, onde tem um campo de petróleo que é controlado pelos americanos aqui nessa região, né?
mas não teve nenhum efeito maior disso daí. Bom, a grande questão que está todo mundo falando, inclusive muitos lulistas têm falado sobre isso, é que o Joe Biden falou que espera um cessar-fogo entre Israel e Hamas até a próxima segunda-feira, né? Então, ele fez essa declaração durante um evento político na cidade de Nova York. Os Estados Unidos já vetaram 3 propostas de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, pelo motivo simples, que eram propostas de cessar-fogo que não envolviam Israel, né? Então, o que havia na ONU, de fato, eram propostas de cessar-fogo unilaterais. Essas nunca vão passar. Tem que estar os dois lados envolvidos, né? E existe, de fato, um esforço muito grande, já há algum tempo, de o Catar, o Egito e os Estados Unidos de conseguirem uma saída pacífica, de negociar alguma coisa para salvar os reféns israelenses que estão em poder do Hamas e dar uma trégua para os palestinos, né? Então, na verdade, isso aqui, primeiro, não tem nada certo que vai ter segunda-feira uma trégua, e o que existe é isso daqui, ó. O Hamas estuda uma proposta para uma pausa de 40 dias na guerra com troca de reféns. Troca de reféns é uma maldade da CNN, porque os prisioneiros palestinos que estão em Israel não são reféns. Eles são palestinos que foram pegos cometendo terrorismo, organizando atos de terrorismo. Eles são prisioneiros porque cometeram crimes em Israel. Quem são reféns é apenas o pessoal que foi pego pelo Hamas no dia 7 de outubro, que não estava fazendo nada demais, estava curtindo a vida no festival de música lá, ou estava em casa, ou estava trabalhando ali na região. Foram pessoas, ali é realmente reféns, porque o cara não tinha nada, não cometeu nenhum crime, não teve julgamento, não teve juiz, não teve advogado. Esses prisioneiros palestinos que estão em Israel, todos tiveram advogado, tiveram juiz, tiveram a condição toda de se defender, acabaram sendo condenados e estavam presos, né? Então, o que existe é esse estudo em que, o que é a última versão disso? Israel pararia a guerra por 40 dias, não é acabar com a guerra não, é parar por 40 dias, o Hamas liberaria todos os reféns que ainda estão em poder deles, e o Israel liberaria um determinado número de prisioneiros palestinos também para agradar o Hamas, né? Então é isso que está sendo negociado, né? É uma coisa bem limitada. E existe inclusive a informação de que, de acordo com uma fonte política israelense, o Netanyahu ficou surpreso com essa esperança do Biden por um cessar-fogo que seria alcançado na segunda-feira, porque na verdade não tem nada, não está tão avançado assim essa negociação não. Existe essa negociação, é verdade, estão negociando, mas não tem nada assim tão avançado não. O que está acontecendo aqui? O problema aqui justamente é que o Biden está sendo muito pressionado por essa questão. Uma boa parte do eleitorado do Biden é da extrema esquerda lá nos Estados Unidos, então apoia o Hamas, tal como Lula aqui no Brasil. E aí o que acontece? O Biden, que já está na merda eleitoralmente esse ano, quer que isso acabe, porque ele está perdendo esse grupo de apoiadores dele, né? Mas não tem nada tão avançado assim nesse sentido não, né? Então, no final das contas, essa expectativa no cessar-fogo seria ótimo se houvesse, tá? Não tô enganando, não. Seria ótimo por quê? Porque um dos grandes objetivos de Israel é liberar os reféns. Então, se conseguir isso daí, mesmo que atrase 40 dias a guerra, que o Hamas consiga se reforçar mais um pouquinho durante 40 dias e coisa e tal, mesmo com tudo isso, ainda seria positivo pela soltura dos reféns, né? Então, vamos aguardar. Tomara que consigam chegar nesse cessar-fogo, mas eu vou falar para vocês, acho difícil. Como diz o pessoal aqui, ó, Netanyahu foi pego de surpresa. Que história é essa de cessar-fogo que eu não tô nem sabendo, né? Pois é, esse é o grau de dificuldade aí. Vamos torcer para dar certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.